Olá, meu paciente, seja bem-vindo a uma noite de live. E hoje nós falaremos sobre esse tema que é a mordomia cristã. Começando da seguinte maneira: o que significa mordomia, né? Então vamos entender conceitualmente o que é a mordomia, para aí sim, a partir do que é a mordomia, nós possamos trabalhar aí princípios, 7 princípios da mordomia cristã, para que você consiga lidar melhor com o seu dinheiro. O significado de mordomia. A mordomia é um ofício do mordomo. O mordomo é a pessoa responsável pela administração de uma propriedade, ou seja, o mordomo é um administrador. Então, se você gostaria de entender qual é a função do mordomo, essa é a função dele, ele é um administrador. A palavra mordomo vem do latim domus, que significa administrador de uma casa, no sentido de indicar o empregado mais importante de uma propriedade. Então, conceitualmente falando, o mordomo é aquele cara que administra os bens. E nós vemos isso na Bíblia em vários cenários em que homens foram colocados sob o governo de casas, de situações, e nós falaremos sobre eles ao longo dos princípios, para que nós possamos extrair um aprendizado e um princípio prático para a nossa vida financeira hoje. Então, beleza. Estabelecemos aqui o que é o conceito de mordomia, que é um administrador, que é ser um administrador de uma casa, o principal responsável daquela propriedade. Então, a mordomia, de forma geral, pensar nas nossas finanças como um mordomo, nos estabelece um novo modelo mental. E o que é um novo modelo mental? Hoje, você já trabalha no seu próprio modelo mental, que é um modelo mental que você desenvolveu com as suas experiências, com os seus ensinamentos, com aquilo que você ouviu nos lugares onde você passou, na sua criação. Então você desenvolveu hoje um modelo mental que faz com que você tome as suas decisões financeiras. Então o que nós iremos trabalhar aqui é uma outra mentalidade. A própria Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Então assim, é um novo modelo mental que você pode sim olhar para a forma como você lida com o dinheiro e falar, eu posso replicar partes desse modelo da mordomia cristã ou 100% desses princípios para lidar melhor com o meu dinheiro. Então, a mordomia cristã é um modelo mental de como nós conseguimos lidar com o nosso dinheiro, estabelecendo princípios para a nossa vida financeira. E por que é importante a mordomia cristã? Para que nós não tenhamos uma vida como o filho pródigo, que trabalhou com seu pai, tinha muita riqueza, porém, ao longo da sua jornada, ele falou, pai, eu quero a minha herança. E nós só pedimos herança de alguém que está morto, e o pai dele não estava morto, mas mesmo assim, ele exigiu a sua herança e saiu ao mundo para curtir, conhecer o mundo. E gastou tudo, como se não houvesse o dia seguinte, como se aquele dia mal nunca fosse chegar. Então ele gastou tudo que ele tinha e teve que voltar à casa de seu pai. Então, a mordomia cristã é fundamental para que nós possamos identificar qual modelo mental eu vou seguir. E aqui eu tenho 3 modelos mentais. O do filho que saiu, que é aquele filho que sai e gasta tudo, como se não houvesse um amanhã. O filho que fica, que tem tudo à sua disposição, mas não se sente filho para desfrutar e usufruir das coisas que estão ao seu alcance, também debaixo da autoridade do seu pai. Então ele fica em casa, mas extremamente escasso, mesmo tendo muito recurso. Então eu tenho 2 modelos mentais aqui e eu tenho um terceiro modelo mental, que é o modelo do mordomo. Como eu disse aqui, no conceito da mordomia, ele é o administrador. Então é a pessoa que entende que está numa posição de autoridade, de governo, mas nada daquilo lhe pertence. Agora imagine a situação. Se o seu filho precisa abrir a sua geladeira hoje, ele te pede licença ou por favor, o seu filho. Se você não tem filho, algum amigo muito próximo, íntimo, pessoas que são do seu convívio, são como família, a sua própria família. Hoje, se elas vão à sua casa, elas pedem licença para abrir a sua geladeira, por exemplo? E eu acredito que essa resposta seja não. Por quê? São pessoas de intimidade, que sabem
como conduzir uma relação, que já conhecem e te conhecem no seu jeito, no seu gosto, já sabem o que pode te deixar chateado, já sabem o que você se importa e o que você não dá tanta bola. Então são pessoas que não precisam pedir licença, por exemplo, para abrir a sua geladeira. Você tem liberdade de agir porque você é mordomo. Então é a mesma relação com o seu filho. Seu filho não precisa pedir licença para abrir a sua geladeira. Assim como o mordomo não precisa pedir autorização do seu senhor para lidar com a administração da casa, porque é o encargo dele administrar a casa. Então eu tenho 3 modelos mentais. O mordomo, filho, pródigo, que sai, gasta tudo como se não houvesse um amanhã. O mordomo, filho que fica, que é uma pessoa que tem tudo em seu poder, mas não consegue desfrutar daquilo que o pai tem. E o mordomo que entende que é o administrador da casa e tem sobre ele uma responsabilidade e ele cuida muito bem das coisas do seu senhor. Então, se o seu senhor tira dele algo, ele entende que aquilo não era dele. Então, ele não se ofende, ele não se magoa, ele não se sente triste, mas ele está administrando as coisas do seu senhor. Quando eu entendo essa mentalidade, eu me torno um mordomo. Eu deixo de ser um pedinte de um filho que precisa do dinheiro para sair, ou de um filho que precisa do dinheiro, precisa de autorização para desfrutar. Eu me torno parte de algo, eu me torno parte de um propósito, eu me torno parte daquilo que Deus está fazendo na terra, e através daquilo que Ele vai colocar em minhas mãos, eu vou implantar e fazer com que o reino cresça, assim como Jesus fez durante o seu período na terra. Então, o processo de mentalidade da mordomia nos tira de uma situação de coadjuvantes para protagonistas, para pessoas de governo, que possuem uma responsabilidade de mordomia, que é ser o administrador da casa. Então hoje nós falaremos aí sobre 7 princípios da mordomia cristã, para que você consiga modelar, aplicar, refletir, se fizer sentido, aplicar na sua vida financeira com princípios da palavra, tá bom? Mas é isso, a mordomia, ela te tira de um lugar de pedinte, de um lugar de alguém desconhecido, de alguém de um lugar que precisa de pedir licença, desculpe, por favor, o tempo inteiro, para alguém que faz parte de um propósito com uma responsabilidade de administrar as coisas do seu Senhor. Então, partindo desse fundamento que nós trouxemos aqui, desse embasamento, nós começaremos aqui os 7 princípios. Então, vai colocando nos comentários, vai escrevendo aí o que você vai pegando de sacada, vai anotando os pontos, porque só escutar às vezes nós não guardamos, na maioria das vezes nós não guardamos. Então anota, releia, refaça e saindo da live ensine para alguém pelo menos 3 princípios. A sua tarefa vai ser, saindo da live vou aprender 7 princípios da mordomia cristã. Eu vou ensinar para as pessoas pelo menos 3 princípios. Isso vai ser muito importante para o seu processo de aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro princípio da mordomia cristã. O primeiro princípio é: nós temos um Senhor e nós somos escravos desse Senhor. Lá em 1 Coríntios 7:22 diz o seguinte: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Então, todo mordomo, ele administra a casa de um Senhor. Então, no caso, nós servimos ao Deus vivo e nós administramos aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Mas isso não nos isenta de uma responsabilidade que nós temos com o nosso Senhor. Então, se eu parto desse princípio em que eu tenho um Senhor, eu sou um mordomo que administro as suas coisas, entende que eu não vou cuidar ou devolver a ele só 10% do que ele me dá. Eu entrego 100% para ele do que ele me dá, porque é dele. Entende? Então, o modelo mental que nós introduzimos aqui é: eu não vou fazer uma má administração ou só devolver ao meu Senhor 10% de tudo que Ele me dá, porque é tudo dele.
E Ele só me dá para administrar. Ele me dá para que eu cuide bem daquilo que Ele está me dando. Então é 100% dele. Então cabe a mim não ser negligente em relação ao cuidado daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, a semente que Ele tem colocado em nossas mãos, através de um salário, através de rendas, através da empresa, através do empreendedorismo que você tem, do serviço autônomo que você presta. Então tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que recebemos, é da parte do nosso Senhor. Então, assim, cabe a nós entendermos que nós temos um Senhor. Então, tudo que eu recebo não é meu, é do meu Senhor. Por mais que eu devolva para Ele 10% em relação ao que é o dízimo, em relação aos princípios que nós aprendemos em relação ao dízimo no Velho Testamento, quando Jesus vem, Ele nos traz uma superior aliança, Ele nos traz algo ainda maior, em que tudo é do meu Senhor. Em que tudo é dele. Ele me dá a capacidade, me dá essa riqueza para que eu possa administrar enquanto estiver em minhas mãos. Então eu entendo que é do meu Senhor. Eu tenho um Senhor. Entende? Então eu deixo de pensar só, esse dinheiro é meu, eu vou usar ele para ser feliz. Eu só vou usá-lo para ser feliz, para o meu próprio bem, para o próprio bem da minha família, para o egoísmo daquilo que eu quero alcançar individualmente, sem olhar e perguntar, meu Senhor, o que você deseja que eu faça com 100% do que é seu? Então olha como é fundamento, olha como é mais fácil até lidar com as finanças. Muitas pessoas não conseguem administrar o seu recurso. E aí eu te pergunto, sendo um mordomo, por que você não pergunta ao Senhor como Ele quer que você administre o recurso? Só que muitas vezes nós esquecemos que temos um Senhor em que Ele nos proporciona tudo o que nós temos e deixamos de servi-lo com 100%. E damos apenas 10%, sendo um filho que ou não entende o que é ser um mordomo e está doido para ir embora com a sua riqueza, ou um filho que está dentro de casa e não sabe desfrutar daquilo que o pai lhe proporciona. Então nós precisamos entender que a mordomia vai muito além do que eu sei fazer com o dinheiro. Vai muito além do que eu quero fazer com o dinheiro. Eu preciso saber o que o meu Senhor deseja que eu faça com o dinheiro que Ele tem me dado, porque o dinheiro é dele, Ele é o meu Senhor. Eu sou escravo do meu Senhor, como diz em 1 Coríntios 7, 22. Então a mordomia parte de um princípio em que eu estou administrando a casa do Senhor. E as riquezas, o salário que você recebe, as rendas que você recebe, tudo que você recebe é do seu Senhor. E é de sua responsabilidade administrar bem isso. Mas como eu faço uma boa administração se 100% ou mais do que 100% do que eu recebo já está comprometido? Como eu posso perguntar ao meu Senhor o que Ele gostaria que eu fizesse se eu já comprometi 100% do que Ele me entrega? Faz sentido essa reflexão? Faz sentido esse pensamento? Então, você tem um Senhor. Você se fez escravo da sua liberdade ao seu Senhor. Logo, tudo que Ele te entrega 100% é dele e não mais seu. E aí você precisa entender, se 100% é dele, o que Ele deseja que eu faça? E o seu Senhor, como eu disse, Ele não quer que você seja uma pessoa que precisa pedir licença para abrir a geladeira. Mas quando você faz parte de algo, de um propósito, você tem a sensibilidade de conversar, de dialogar com o seu Senhor para que vocês estejam alinhados. Então, você alinha propósitos e age na mesma direção. Ao invés de ficar pedindo licença, por favor, ou desculpa toda hora. Você tem liberdade pela família que você faz parte como mordomo e você gerencia e administra as coisas do seu Senhor. Então, esse é o primeiro princípio. Ele já é um princípio que pega forte. É um princípio que nos muda de uma mentalidade completamente humanista e egoísta, muitas vezes, pensando só no meu prazer, só na minha realização, só na minha satisfação, e esquecendo que eu tenho um Senhor, e é esse Senhor quem tem me dado esse recurso. Nós entenderemos nos próximos princípios a importância de termos em mente que nós temos um Senhor que nos dá esse recurso e somos escravos desse Senhor e mordomos do reino, em que nós deveríamos administrar aquilo que o rei tem colocado em nossas mãos, tá bom? Então, esse é o primeiro princípio da mordomia cristã. Temos um Senhor, nós nos fizemos escravo do nosso Senhor. Ok? Anotado? Segundo princípio.
somos mordomos de confiança. Então o mordomo, ele precisa ser uma pessoa de confiança. Por quê? Imagina só, se eu sou dono de 10 propriedades, 10 fazendas, 10 chácaras que custam aí 5, 10 milhões. Imagina só se eu tenho essas posses em meu poder e eu vou fazer uma viagem de 4 anos. 4 anos, muita coisa muda, tudo pode acontecer. Olha o que nós vivemos nos últimos anos. Imagina só se eu vou fazer uma viagem de 4 anos e eu peço para você, cuide e administre a minha fazenda. Cuide e administre daquilo que eu vou deixar em seu poder como proprietário até que eu volte. Pode ser que dure 4 anos ou pode ser que dure mais tempo. Mas eu preciso ter pessoas que eu confie para entregar a chave e viajar sem preocupação. Você já saiu de casa entregando algo, por exemplo, seu filho é pequeno. Não é que você não confia nele, mas é o processo de maturidade natural. Seu filho está ali, você vai sair de casa e aí você fala, filho, não mexe no fogão. Como é que fica a sua cabeça se o seu filho está sozinho em casa e tem fogão, tem água, tem máquina de lavar, tem tudo que ele pode se divertir ali e fazer coisas terríveis dentro de casa e você sai tranquilo? Entende como quando você faz um processo em que você não confia na outra parte, você não esfria a cabeça, você não fica tranquilo? Então o mordomo ele precisa se tornar um mordomo de confiança, para que o seu senhor entregue em suas mãos a sua propriedade e muito mais se lhe for necessário, porque ele confia e sabe que você é um bom administrador. Então muitas vezes na nossa caminhada, algumas chaves e portas estão travadas porque nós não nos fazemos de confiança ao nosso Senhor. Se temos um salário de 3 e gastamos 4, imagina se Ele nos dá um salário de 6, nós gastaremos 7, 8, 9. Entende? Então, o que eu faço, a boa administração que eu faço, obedecendo a voz do meu Senhor, é o que me abre portas para que eu consiga expandir também os meus celeiros. Então, eu preciso entender que o meu Senhor, eu preciso me tornar uma pessoa de confiança ao meu Senhor em relação à boa administração das suas propriedades. Então, ele só me entregará a chave da sua propriedade e muito mais se eu for uma pessoa de confiança, um bom administrador daquilo que ele é. E nós entenderemos o que é um bom administrador nesse princípio lá no 7º princípio. Então, segura aí com a gente, tá bom? Então, onde é que eu tiro que o mordomo precisa ser uma pessoa de confiança? Gênesis 39. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o seu senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava a sua mão. José achou graça aos olhos, e o servia. Então, José aqui, ele foi vendido como escravo. Ele está lá na casa de Potifar, no palácio. Então, ele se faz uma pessoa de confiança. Observe. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou tudo na sua mão, tudo que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre ele, sobre tudo que ele tinha na casa e no campo. Então assim, José chegou como escravo no Egito, e o senhor que estava ali naquela casa, o dono do Egito, ali da propriedade, o governante do Egito naquela época, ele olha e achou graça a José, porque o Senhor estava com José, mesmo na cova, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo passando por esse processo de ser abandonado pela sua família, o Senhor nunca deixou José, e José nunca deixou o Senhor. Isso é muito importante. Então, José estava no Senhor, o Senhor estava com José, e aí tudo que José fazia prosperava. Ao ponto de, quando José chega como escravo, naquele lugar, o Senhor acha graça, o egípcio acha graça aos olhos dele em relação a José e entrega toda a responsabilidade do palácio nas mãos de um escravo. Então isso nos mostra vários ensinamentos, porque José se fez um homem de confiança e as pessoas viam que o Senhor estava com José. Josué não, José. Então José
se torna um homem de confiança, e por ser um homem de confiança, ele tem mais responsabilidade por aquilo que ele se tornou, uma pessoa de confiança. Então, para sermos bons mordomos e carregarmos grandes responsabilidades, nós precisamos ser pessoas de confiança, em que o rei possa colocar em nossas mãos a chave do palácio e sem preocupação de que nós cuidaremos tudo bem, porque o Senhor está conosco. E aí eu te pergunto, como você conduz essa mordomia hoje na sua empresa, por exemplo? Como você conduz hoje essa mordomia no lugar onde você está? Onde você pisa a planta de seus pés, as mãos, onde você coloca as suas mãos. As pessoas veem que o Senhor está com você, e por estar com você, onde você trabalha, tudo prospera, gera frutos e cresce e multiplica. Então a mordomia que antes era vista na vida de José no palácio, hoje é vista nas nossas empresas. As pessoas pelas quais nós trabalhamos confiam em nós, veem em nós a presença do Senhor, veem em nós a sabedoria do alto para que nós possamos conduzir o trabalho com confiança, para administrarmos bem as coisas do nosso Senhor. Se Deus olha do seu trono, Ele encontra pessoas que Ele possa confiar os tesouros eternos para que você prospere e multiplique o reino dos céus aqui na terra. Então, o segundo princípio é mordomos de confiança. Nós precisamos nos tornar mordomos de confiança, que o Senhor nos confia grandes coisas porque sabe que nós faremos uma boa administração. A Manuzinha chegou agitada aqui. E vamos para o terceiro princípio. Então, primeiro, nós temos um Senhor. Segundo, somos mordomos de confiança. Precisamos ser mordomos de confiança. E a boa administração, estar com o Senhor para os olhos dos homens, nos torna pessoas de confiança, e aos olhos do Senhor nós precisamos ser bons administradores, pessoas de confiança, para que Ele possa depositar os seus tesouros e confiá-los em nossas mãos também. Terceira coisa, já no mesmo contexto de José, a mentalidade e a postura de governo. Então o mordomo, ele não age como um escravo, ele age como um mordomo. E ele não é um mordomo quando ele está na posição de governos com a chave em suas mãos. Ele demonstra uma posição e uma postura de governo antes mesmo de ter um cargo. Então, o que isso nos demonstra? Que o mordomo, ele age antecedendo os fatos, agindo como se aquela empresa fosse sua, com uma postura e um posicionamento de liderança, de governo. E quando chega o reconhecimento e o cargo, é só uma nomenclatura daquilo que você já faz como um mordomo, servindo aos homens como se estivesse servindo ao seu Senhor. Entende a mentalidade? Entende a importância desse mindset para a gente conseguir transformar a nossa atitude no dia a dia, no nosso trabalho? Então, a mentalidade e postura de governo vem antes de qualquer cargo. Por que eu estou te falando isso? Olha a história de José. Ele era filho, querido, com um sonho, que deixou seus irmãos com inveja. Foi lançado num poço, dado como morto pelo pai, para o pai, vendido a líderes que o escravizaram, vendido ao Egito como escravo. No Egito, ele começa a prestar serviço como escravo. O Senhor que o tinha como escravo o vê como um homem de confiança e confia a ele as responsabilidades de governo do palácio, daquela casa. José passa por uma situação de conflito. A esposa do cara quer dormir com José. José corre, sai fora. E ela acusa ele vai para a cadeia. O que acontece na cadeia? José fica chorando, José se lamenta, José reclama que ele fazia tudo certo e foi para a cadeia. Não, José não faz nada disso. José, com uma postura, uma mentalidade, um entendimento de mordomo dos céus, ele governa também na prisão. Então, ele tinha uma postura de administração e bom andamento, e bom funcionamento das coisas, que o dono da prisão ali, o carcereiro mora ali, deixa a chave junto para José administrar a prisão.
Então ali entre Gênesis 39, do 21 ao 23, ele diz: o Senhor, porém, estava com José, e estendendo sobre ele sua benignidade, lhe deu graça aos olhos do carcereiro Mor. O carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele ordenava tudo o que fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Então entende que independe do lugar que você esteja, a circunstância ou a necessidade que você esteja passando, a condição que você esteja, a postura, o posicionamento e a sua mentalidade é de um mordomo, de uma postura e um posicionamento de alguém que está no seu Senhor, faz parte de um propósito, independe da situação que ele esteja vivendo. Era o que José estava nos demonstrando. Ele era líder, ele era governante pela sua postura, posicionamento, forma de agir, forma de resolver situações. E por ser esse tipo de pessoa, com essa mentalidade, ele governava na cadeia ou no palácio, escravo ou livre. Ele era uma pessoa de governo. Lá em Gênesis, o Senhor nos disse que nós nascemos e fomos formados para dominar sobre todas as coisas. Quando nós temos esse modelo mental, essa revelação e entendimento do alto de quem somos, a nossa postura muda. A postura do marido com a esposa muda, da esposa com o marido muda, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do pai com as pessoas de relacionamento, com os seus superiores. Tudo isso muda porque é uma superior aliança, o respeito e o entendimento de que eu sirvo como se estivesse servindo o meu Senhor, vai na contramão do que todo mundo ensina. Por quê? Eu não faço porque eu sou um puxa-saco, eu não faço porque eu sou um bajulador, eu não faço a mais porque eu quero puxar o saco do chefe. Não, eu faço porque eu faço como se estivesse servindo ao meu Senhor, e ao meu Senhor eu faço com excelência. Ao meu Senhor eu faço com o melhor que eu posso fazer. E reflexo de tudo isso, você cresce profissionalmente, você prospera a área que você está, você engaja e envolve o ambiente que você está para que as pessoas desenvolvam a mesma mentalidade. Isso é avassalador. Então é muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. É muito profundo isso. Então, o entendimento correto da sua identidade em relação à sua postura no reino faz completa diferença nos resultados que você vai colher, nos resultados que você vai, nas sementes que você vai plantar e os resultados que você vai colher. Porque se você não é um mordomo que se posiciona como um mordomo dos céus, você trabalha de qualquer jeito, que é a sua semente plantada, e também não vai colher um fruto muito gostoso, porque aquilo ali é o que você plantou. Mas se eu tenho uma mentalidade de governo, de mordomo, eu vou plantar sempre boas sementes, porque é aquilo que o Senhor me dá. Nunca me faltarão sementes, porque o Senhor dá semente ao que semeia. Então, se eu sempre semeio, sempre haverão sementes, e cada hora que eu semeio, eu tenho uma probabilidade, uma chance de ter um bom fruto lá na frente, se essa semente que eu plantei é uma boa semente. Então, mentalidade de governo, mentalidade de postura e mentalidade de governo. Show? Esse foi o nosso terceiro princípio. Quarto princípio. A prudência e a obediência nos levam a outro patamar. A prudência e a obediência nos levam a outro patamar. Então, mordomia cristã, mordomia como estilo de vida. A prudência e a obediência nos levam a outro patamar. Esse é o quarto princípio. E aí Lucas 12 diz assim: o Senhor respondeu: quem é, pois? Espera aí, pessoal, rapidinho. Vem cada um aí, vem. Não chora, vem cada um aí. Ai, mas você vai ter que ir com a mamãe, que o papai tá dando uma aula aqui, falando sobre mordomia cristã. Fala: oi, galera. Oi, eu tava no mercado. Né? Obrigado. Obrigado, filha. Certinho? Então, vamos continuar. A prudência e a obediência nos levam a outro patamar. Lucas 12, 42 a 44.
O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Então, olha só a construção de uma mentalidade de mordomia. Olha só, eu entendo o que é ser mordomo, fazer parte de algo e não simplesmente coadjuvante, pedinte, não simplesmente alguém que não valoriza o que tem e gasta tudo. Então, eu faço parte de algo eterno. Eu construo confiança no meu Senhor para que aquilo que Ele coloca em minhas mãos seja bom, bem utilizado. Então, construção de confiança. Somos mordomos de confianças, temos uma mentalidade, uma postura de governo como mordomos, somos governantes dessa casa, então eu não posso me fazer de vítima. Eu não posso, como alguém que é governante de uma propriedade do meu senhor, me fazer de vítima diante das situações. Eu governo sobre as situações, eu não me faço de vítima sobre elas. Eu governo, então uma postura e uma mentalidade de governo. Agora, prudência e obediência nos levam a outro patamar. Então o Senhor nos deu a responsabilidade. O Senhor nos deu a função. Que quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar uma porção de alimento no tempo devido. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontra fazendo isso assim que voltar. Prudência, boa administração. O Senhor nos encarregou de uma responsabilidade. Entende que eu tenho o Senhor e eu não posso simplesmente fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, pensando só na minha própria realização? Entende o quão importante é você administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos em relação às suas finanças? Porque ai daquele que o Senhor voltar e encontrar fazendo aquilo que ele pediu, aquilo que ele o responsabilizou de fazer. Então, se eu não tenho compromisso com o que ele me deixou para fazer, como eu me responsabilizo com aquilo? Eu não posso. E se ele me responsabilizou, eu preciso ser prudente, porque aquele que será encontrado fazendo aquilo que o Senhor lhe pediu, feliz o servo a quem o Senhor encontrar. Garanto-lhe que ele será encarregado de todos os seus bens. Então, a porção para aquele que é fiel à obediência daquilo que o Senhor coloca em suas mãos, recebe uma porção ainda maior, porque lhe foi dado confiança, responsabilidade e em retorno disso, o Senhor viu que você foi fiel ao que vocês combinaram, ao combinado com a sua vida. Então, isso tudo fala sobre aquilo que nós temos recebido em relação às finanças em nossa vida. Aquilo que temos não é nosso, é do nosso Senhor. E como eu tenho me responsabilizado com aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Olha a importância de sermos prudentes com a boa administração das nossas finanças. A termos prudência em relação à utilização de dinheiro do banco, por exemplo. A utilização do nosso cartão de crédito, por exemplo. Prudência, cautela, cuidado com as coisas do meu Senhor. E aí eu falo sobre prudência e sobre obediência, que nos levam a um outro nível. Então, que outro nível é esse? Se o Senhor me encontrar fazendo aquilo que nós combinamos como um propósito e um objetivo, o Senhor confiará a nós as suas propriedades, aquilo que é ainda maior do que nós podemos pensar ou imaginar, não é nem sombra do que há de vir sobre as nossas vidas. Segundo ponto, Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, se eu sou um mordomo prudente e obediente ao meu Senhor, eu estou caminhando para um próximo nível, porque o meu Senhor tem visto isso. Agora, se eu não sou fiel nem no mínimo que eu tenho, nem no pouco que eu tenho hoje, ou no pouco da sua percepção, porque talvez você ganhe 4, 5 mil reais, já é muito além da média brasileira. No pouco da sua percepção ou no muito, se você não é fiel, quem dirá no muito? E aqui vem uma outra sacada, que nós falaremos no próximo princípio. Mas aqui, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito.
Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, se eu sou um mordomo que não consigo ser fiel com o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos hoje, que garantia, que confiança, que prestação de contas, o que vai acontecer lá na frente se ele me der muito? Pode ser a própria maldição, aquela bênção que se torna maldição, aquela pessoa que pede a Deus um carro a vida inteira porque precisa de carro para a igreja pela distância, quando consegue o carro desvia, vai para fazer outras coisas e não usa o carro para ir para a igreja nem para lugar nenhum. Das coisas do reino, só usa para os seus próprios interesses. Entende? Então, a prudência e a obediência nos levam a outro patamar. Lucas e Lucas. Quinto princípio, isso aqui é muito, muito importante. Prestaremos contas. Como mordomos, nós administramos a casa do nosso Senhor. Como mordomos, nós somos responsáveis por administrar bem as finanças do nosso Senhor. Os recursos que Ele tem colocado em nossas mãos. Entende? Prestaremos contas sobre isso. Em Mateus 25, nós temos a parábola dos talentos. E talento nessa época significava dinheiro, né? Em quantia de dinheiro, de fato. E aí o Senhor dá o proporcional à capacidade de administração de cada um daqueles homens. A um 5, a um 2 e a um 1. Então ele dá conforme a capacidade de administração. Isso é certo ou errado? Isso é justo ou injusto? Se a sua capacidade é 1, 1 é justo. Se a sua capacidade é 5, 5 é justo. Não olhe para o outro como se você fosse injustiçado ao receber 1, porque é a sua capacidade de administração. E ok em relação a isso. Porque quando o Senhor sai da seara e ele volta, ele pergunta para aquele que tinha 5 talentos, 5 quantias de dinheiro ali, o que você fez? Ele multiplicou? E aí ele presta contas. O que tinha 2 fez? Multiplicou. E aí o ponto é, aquele que tinha 1, o que ele fez? Como o filho que fica em casa e não sabe desfrutar das coisas do pai, ele escondeu, ele guardou com medo de perder o 1 que ele tinha. E aquele que tem e não sabe multiplicar, até o que tem lhe será tirado. Para que os que sabem administrar aumentem a sua capacidade. Então o Senhor voltou e viu que eles faziam bem aquilo que eles tinham se proposto a fazer. Então o Senhor o coloca sob responsabilidade de coisas ainda maiores, e aqueles que não souberam administrar, ele é tirado e dado a outra pessoa. Olha que fundamental isso daqui na nossa vida. Nós prestaremos conta. Não podemos lidar com a nossa vida financeira sendo mordomos do reino de qualquer jeito, como se nós agíssemos só do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, porque é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. Você tem um Senhor e você vai prestar contas a esse Senhor quando ele voltar. Entende? Olha a importância de tudo que nós já passamos e do que nós podemos construir de hoje em diante. Porque aquilo que passou na nossa vida financeira, conhecendo e tendo clareza sobre tudo isso, foi um aprendizado. Agora, o que será de hoje em diante, sabendo de tudo que nós estamos descobrindo hoje à luz da palavra? Tendo a revelação do que é uma mentalidade de mordomo, daquilo que o Senhor nos colocou sobre as suas propriedades, sobre aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos todos os meses, todos os dias. Entende? Então, o quinto princípio da mordomia cristã é prestação de contas. Nós prestaremos contas ao nosso Senhor sobre aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Faz sentido? Me dá um feedback se faz sentido isso daqui que a gente está conversando. E aí, em Mateus 25, do 14 ao 30, ele vai abordar a parábola dos talentos. E talento ali nessa época já significava o dinheiro, o talento. Então ele dá e os servos ali, cada um tem uma conduta, uma atitude. E aquele que fez o que deveria ser feito, que era multiplicar os talentos, multiplicar o recurso, tanto que o Senhor dá até um conselho de administração para o homem que tinha um e decidiu esconder. Ele fala assim... E esse é muito semelhante ao filho que ficou na casa da história do filho pródigo, que ficou na casa e não sabia desfrutar do que o seu pai tinha disponível para ele. Ele queria reter, ele queria ser só um bom trabalhador aprovado pelo pai, ao invés de entender que ele era parte de uma família que podia desfrutar daquilo que ele tinha.
Então, quando eu tenho esses princípios de mordomia cristã, esse homem chega para aquele cara que tinha um talento e fala: cara, se você tivesse deixado no banco, o próprio banco multiplicaria para você por juros. Então, o que eu te falo, o que você me fala quando você fala: eu não consigo investir porque está 100% tomado de dívida, ou eu gasto muito com coisas aleatórias, ou coisas que são só do seu próprio interesse, sem cuidar bem das coisas do seu Senhor, como nós prestaremos conta lá na frente, ou do que nós prestaremos conta lá na frente? É muito sério isso, gente. É muito sério. São princípios que nós negligenciamos por má administração financeira. Muitas vezes por falta de conhecimento e outras tantas por falta de interesse também. Falta de buscar conhecimento, falta de se abrir a conversar sobre esse assunto com outras pessoas. Mas é um assunto de princípio, de ordem fundamental na nossa caminhada cristã. Sermos bons gestores daquelas coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos é de princípio de ordem prioritária. Nós precisamos cuidar bem das coisas do nosso Senhor. Aquilo que Ele põe em suas mãos são as coisas do nosso Senhor. Aquilo que você tem hoje são as coisas do nosso Senhor. Somos mordomos, então se Ele tira ou se Ele coloca outras coisas, nós sabemos que é tudo dele. Então nós só estamos administrando aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Mas temos uma responsabilidade sobre isso. Temos um compromisso sobre essas coisas. Fechado? Então, quinto, prestaremos conta. Sexto, mas se aquele servo disser em seu coração. Sexto, consequência. Olha a seriedade disso, gente. Sexto princípio, consequência da má mordomia cristã. Consequência da má mordomia cristã. Mas, Lucas 12, 45. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar seus criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia que ele não espera, e numa hora que não se sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, em poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Gente, olha a profundidade disso. Olha a profundidade desse texto. Olha a profundidade do entendimento da mordomia cristã. Então é continuidade do texto que nós lemos lá do mordomo fiel, versículos antes. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato? A quem o Senhor encarrega dos seus servos. Então, o bom mordomo, aquele que é responsável e se compromete com as coisas do seu Senhor. Mas ai daquele em que, quando o seu Senhor sai, diz: eu não sei quando ele vai voltar, e ele deixou tudo isso sobre a minha responsabilidade. Então eu vou gastar do jeito que eu quero, eu vou viver a vida que eu quero, eu vou abusar do jeito que eu quero, eu vou maltratar as pessoas do jeito que eu quero, eu vou comer, me embriagar, beber, curtir, festa, viajar, buscar só os meus próprios interesses. Mas virá o Senhor daquele servo no dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe. E ele receberá a sua parte junto com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor. E o servo que soube a vontade do seu Senhor. E não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado. Lembra que um dos princípios, o terceiro princípio, é obediência e prudência com as coisas do Senhor. Assim como as 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 não foram prudentes.
5 aguardavam o noivo e 5 não. Nós precisamos ser prudentes com as coisas e as responsabilidades que o Senhor tem colocado em nossas mãos, na nossa vida financeira. Porque se nós sabemos qual é a vontade do nosso Senhor e não nos aprontamos, nem fazemos conforme a sua vontade, seremos castigados com muitas açoites. É o que a palavra está dizendo nessa parábola. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito confiou, muito lhe pedirá. Então, às vezes, nós pedimos ao Senhor: Senhor, me dá mais, me dá um salário melhor. Senhor, me dá um emprego melhor. Senhor, eu queria ser rico, porque eu tenho várias causas para ajudar a minha família e várias outras causas. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá uma viagem. Senhor, eu quero morar em outra cidade, em outro país. Senhor, eu quero ser uma pessoa que tem recursos suficientes sobrando. Mas a quem muito lhe pedirá, quem muito confiou, muito lhe pedirá. Então, às vezes, nós não temos pela incapacidade de administrar. Isso nós vemos na parábola dos talentos. E aí nós vemos também que aqueles que muito recebem, muito serão cobrados, porque é uma responsabilidade grande. Não para te causar medo ou temor, porque se você é parte da família de Deus, agindo sobre o seu propósito como mordomo do reino, você vai agir como o rei gostaria, como o Senhor gostaria. Então você pode ter milhões, bilhões na sua conta, que haverá um propósito para aquilo que o Senhor tem feito em suas mãos. Então não é para que você tema o recurso, não é para que você tema o dinheiro com medo de ser castigado. Só tem medo de ser castigado quem previamente já está temendo ou prevendo errar. Faz sentido? Então, se você previamente já tem no seu coração o indício de que se você tiver muito dinheiro você vai errar, você pode sim ter muito recurso e acabar desviando do seu propósito. Mas se você tem um propósito, faz parte de uma mordomia, de uma família e que você sabe qual é o propósito de Deus pelas coisas que Ele tem colocado em suas mãos, você não tem que temer, você só tem que estar com o coração puro e alinhado diante do Senhor, porque Ele não terá problema em derramar milhões, bilhões na sua vida para que você multiplique o reino dos céus aqui na terra, multiplique os tesouros que Ele tem confiado a você. Agora, se eu não sei ao menos colocar o meu recurso no banco para administrar e multiplicar aquilo como aquele homem que tinha apenas um talento, por que o Senhor derramará mais sobre a minha vida? Como um mordomo dos céus. Entende? Como um mordomo do reino, como o Senhor, ou por que o Senhor derramará mais sobre a minha vida, sendo que eu não sei nem administrar um talento que eu tenho? Então tudo isso envolve a mentalidade da mordomia cristã. E a consequência, gente, aqui é importante pensarmos sobre isso. Se eu sei o que o meu Senhor deseja e eu escolho ser um mau administrador daquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, é uma decisão que eu estou tomando sobre a má administração desse recurso. E eu prestarei conta disso ao meu Senhor. Então pense sobre isso. A consequência é muito dura sobre esse processo de administração do seu recurso financeiro. 7º ponto, último princípio. Como eu me tornando um bom mordomo. Me tornando um bom mordomo. Na mesma parábola dos talentos, eu já tenho fundamentos do que é ser um bom mordomo. Então eu já venho trazendo vários princípios para finalizar a mordomia. Eu sou de confiança, eu sou prudente, eu cuido das coisas do meu Senhor, eu presto contas, eu sei o meu papel e agora, como eu me torno um bom mordomo, ainda melhor, eu preciso aprender a multiplicar as coisas do meu Senhor. Então a multiplicação daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos é parte fundamental da vida de um bom mordomo. É parte fundamental da vida de um mordomo que entende o seu papel no reino, entende os tesouros que o Senhor tem colocado em suas mãos. Então, saber multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos é parte fundamental daquilo que Ele tem dado. Faz sentido? Então, parábola dos talentos, multiplicar. Segunda coisa, Lucas 6,38. Deem e lhe será dado.
uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada a medir vocês. A mordomia, e aqui vai romper várias barreiras na sua vida, porque a mordomia não começa com aquilo que te falta. A mordomia que você tem como postura e posicionamento não começa com o que te faz falta, ou a escassez que existe na sua vida hoje. A mordomia começa a partir do que você tem. Seja uma habilidade pessoal, um talento que o Senhor te deu e você pode transbordar isso na vida de outra pessoa. Então a mordomia parte de um copo que está cheio transbordando. Então da plenitude que há em você, a partir disso começa a nascer uma mordomia e não pelo que te falta para que você comece a ser um bom mordomo. Porque se eu espero para ser um mordomo pelo que me falta, eu sempre vou estar desejando algo que eu ainda não tenho e usando isso como argumento para não ser um bom mordomo. Então eu inverto essa fórmula, me encontrando na plenitude daquilo que o Senhor já me fez, daquilo que eu já tenho hoje, com um copo cheio, recebendo de uma fonte de águas vivas que transborda para que a água possa ter mais. Para que, quando a água dos céus cai sobre esse copo, o copo cheio, ele transborda para a vida de outras pessoas. Então eu dou o que eu tenho hoje para que eu possa ter espaço para receber mais do meu Senhor. Então eu não parto da plenitude, eu não parto da mordomia pelo que me falta, eu parto da plenitude que eu já sou e já tenho pelo meu papel de mordomo. Faz sentido? Porque se eu esperar estar tudo bem para que eu comece, talvez eu nunca comece. Porque estar tudo bem é de uma percepção de uma pessoa que tem vários pontos de vista, várias situações da sua vida. Entende? Então, a mordomia, ela parte da plenitude do que o Senhor já te fez. Ele já te fez uma pessoa plena nele mesmo, suficiente em Cristo. Então, se eu sou suficiente, se eu me encontro em suficiência no que Cristo é para a minha vida, na minha essência, eu tenho um copo que está cheio e o versículo começa, deem e lhe será dado. Então, por que o versículo não começa? Primeiro recebam e depois deem. Porque é melhor dar do que receber, mas eu preciso primeiro começar a transbordar aquilo que eu tenho, porque ele já me deu. Então, eu dou e a partir daquilo que eu dou, eu consigo ter espaço para receber o que é novo. Então, esse princípio da mordomia, ele nos leva ao entendimento de que eu não preciso de mais nada para começar a fazer aquilo que eu preciso. Eu sou um mordomo e um administrador da casa por essência, por aquilo que o Senhor já me criou. Eu não preciso de mais nada para ser um bom mordomo. Para começar a exercer o meu papel de mordomo. Entende? Então parte do que você já é. No entendimento da mentalidade de mordomo e filho do rei. E de administrador das suas propriedades. A partir disso, eu de fato entendo quem eu sou, o porquê eu administro, como eu tenho que administrar, eu posso adquirir conhecimento e técnicas para investir melhor, para aprender, para administrar melhor. Mas eu entendo que o meu papel já é de um administrador. Por mais que eu não tenha técnicas apuradas hoje, eu aperfeiçoo, eu busco a técnica, mas eu tenho uma postura, um posicionamento e uma atitude de um mordomo dos céus. De alguém que entende que aquilo não é seu e que você fará pelo seu Senhor. Fará e cuidará das coisas do seu Senhor. E não partindo do que te falta, mas da plenitude que você já é. Faz sentido? Então, a mordomia cristã não parte de escassez. Parte da plenitude e abundância que o Senhor já te deu. E aí você transborda na vida de outras pessoas. Para que aquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida seja renovado. E quando o Senhor voltar, Ele encontre você fazendo aquilo que Ele te propôs e te designou a fazer. E Ele se agrade de você e derrame uma porção dobrada sobre a sua vida. Tá bom? Então foram aqui os 7 princípios da mordomia cristã. Uma forma de pensar, um modelo mental com base nas escrituras de como administrarmos bem as coisas do nosso Senhor, da importância e da relevância de sermos bons administradores disso.
Se hoje você não sabe lidar bem com o seu dinheiro, entenda a sua responsabilidade, porque tudo aquilo que você se responsabiliza, você se compromete também a melhorar. Então, se você se responsabilizou e entende que você tem que cuidar bem das coisas do seu Senhor, você vai correr atrás de saber como administrar melhor o seu dinheiro, para que você multiplique seus talentos, multiplique o seu dinheiro e faça com que você se torne uma pessoa de confiança aos olhos do seu Senhor e ele não tenha problema em derramar 1000, milhares, milhões, bilhões sobre a sua vida, se você tiver o propósito correto, alinhado com o propósito eterno, sendo um mordomo que entende o seu papel no reino, na administração da casa e fazendo com que o nome de Jesus seja anunciado a todas as nações, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigado. Acho que hoje foi um dos dias mais incríveis de verdade aqui do consultório. Um tema super gostoso, super leve e super fácil, assim. Fica muito mais fácil quando eu penso que, cara, eu não tenho que lidar com o meu dinheiro porque é o meu dinheiro, só pensando no meu egoísmo, nas minhas vontades, no meu próprio umbigo. Eu tenho um Senhor. Como o meu Senhor quer que eu administre o meu recurso? Fica muito mais fácil, fica muito mais simples. E você consegue, de fato, ser e se tornar uma pessoa agradável aos olhos do seu Senhor, na boa administração dos seus patrimônios, do seu recurso. E o Senhor se agradando disso, Ele lhe dará dupla honra e prosperará tudo aquilo que você colocar às suas mãos, assim como Ele foi com José, Ele também será com você por onde você passar. Então tenha uma postura, uma mentalidade e uma atitude de governo em relação à sua vida financeira. Você é um mordomo, uma mordoma, não sei se é mordomo, mas você é um mordomo. Você é uma pessoa escolhida e separada por Deus para ser administrador das coisas que o Senhor tem colocado em suas mãos. Não negligencie isso, seja prudente, cuide bem das coisas do seu Senhor e eu tenho certeza que Ele terá bons planos, muito mais altos, muito mais profundos do que aquilo que você deseja e sonha para a sua própria família, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.